Bom dia! Boker Tov, Damian! Shana Tova! Shana Tova, bom dia para todos lá. Bom ano, começamos um ano novo. Mas bem, ainda não começamos, esse é o tema, estamos começando a começar. Estamos começando a começar. 5.781. Se não passamos os dias terríveis, aí não passamos no próximo ano. Você sabe que eu gosto muito, Damiano, de entender o Yamim Noraim muito como os dias intensos, né? Os dias de... Porque a gente pensa em terrível, parece que só tem castigo, mas existe uma coisa boa no Yamim Noraim. Essa oportunidade de parar para pensar na vida e se corrigir, né? Uhum. A pergunta seria para que, ou seja, em realidade, quando é o dia do juízo, em realidade é Yom Kippur. Aí é quando é o juízo, aí é que se abre o livro. E aí é que você começa a tomar conta naqueles 10 dias das coisas ruins que você fez. Nós já falamos que no judaísmo não tem santo. Portanto, toda pessoa tem que recapacitar as coisas ruins que ele fez antes de enfrentar-se à divindade, ou antes de dizer, eu estou aqui, não tenho nenhuma fantasia, este sou eu com o que fez, e aí é que Deus vai carimbar. Ou seja, que isto acontece 10 dias depois do Rosh Hashanah. Então, aqueles 10 dias é um dia de interiorização, como tudo o que vimos no judaísmo até agora, não? Assim como o dia começa depois de que o sol se põe, naquele momento de oscuridade, de reflexão, de necessidade, não? Já falamos que o Deus da divindade, do monoteísmo, ele se apresenta no momento da máxima necessidade. Então, estes 10 dias são terríveis no fato que dá medo enfrentar-se à divindade, mas principalmente porque no judaísmo você não se pode esconder de Deus. Ou seja, a base fundamental da fé, da crença, é que você é visto em todo momento, é escutado em todo momento, tudo o que você está fazendo está sendo registrado em um livro imemorial, um livro gigantesco, onde está tudo escrito, e Deus nem sequer pretende se dar a entender a nível metafísico. É como se fosse uma oficina onde ele tem lá todos os apuntes, e aí ele vai colocar uma balança. Então é interessante esse conceito, não? É para purificar a alma vai ser purificada. O ano novo, Yom Kippur, tem como finalidade, não, uma purificação da alma. E para isso precisamos dar peso aos atos. Né? No ano todo damos peso à matéria, ao espaço espacial, à matéria, quanto metimos no banco, quanto tiramos do banco, quanto ganhamos no negócio. Isso é bom. Mas no Yom Kippur é uma coisa assim, é para perguntar-se aí, em realidade, quanto ganhamos e quanto perdimos em atos. Quanto fizemos de bom e quanto fizemos de ruim. Então, aqueles 10 dias é a última oportunidade que você tem de recuperar toda aquela coisa ruim que você fez. E daí a problemática, que naqueles 10 dias as pessoas têm que conseguir o perdão do próximo. Ou seja, está bem claro nos textos dos sábios rabinos na Bíblia, se não na Bíblia mesmo, mas no Talmud e outros textos judeus, de que Deus não vai oferecer o perdão a você se você não conseguiu primeiramente. Ou seja, se você cometeu um pecado em contra do próximo, você precisa primeiro o perdão dele antes de que Deus perdoar a você. E estes 10 dias é justamente para isso, viu? Aí você tem que lembrar-se a quem estou devendo, com quem é que eu tenho uma dívida, para ir a pagar aquela dívida, entendeu? Então, os 10 dias é terrível, porque aí tem que pagar dívidas, aí tem que enfrentar com você. Aí você está sozinho com Deus, não? Ou seja, esse Deus que escuta todo e que sempre vê você. Para quem não entende muito, assim, para quem é cristão e não está acostumado com essa linguagem, você pode imaginar que esses 10 dias para o judeu é como o cristão espera que um dia vai estar diante de Deus, né? Para prestar contas do que fez aqui. Então, enquanto o cristão espera por isso, num momento, o judeu vive isso todos os anos, né? O momento do julgamento, o momento de estar diante de Deus. E prestar contas, e a coisa do perdoar o outro.
para ter o perdão é muito, realmente, aí eu começo a achar que é terrível. É terrível, eu não quero sair da minha casa, estou aqui fechado na minha casa, não quero sair para fora, porque todos os vizinhos estão procurando fazer obras boas, viu? E aí fica para mim um pouco artificial, mas é legal que todo mundo, além dos problemas, e isso que entramos agora, olha como é complicado, não? Porque se estes 10 dias são para conseguir o perdão, o sea, há algo importante que nós temos que entender também a diferença do cristianismo. Um dos grandes logros de Jesus é que ele conseguiu tirar a responsabilidade da redenção do povo para o indivíduo. Ou seja, no judaísmo, o povo todo se salva, ou o povo todo se perde. Então, de fato, a convocatória que faz a Bíblia neste, curiosamente, 7º mês do ano, porque em realidade não é no primeiro mês do ano que acontece o Yom Kippur, o Rosh Hashanah, não? O Rosh Hashanah começa no 7º mês, não? Já podemos aí perguntar que classe de ano novo é este que começa no 7º mês, não? Eu, como falava, nós temos que entender isto ligado no Shabbat, no sistema sabático de alguma forma, não? Então, se a natureza, como falamos, se renova na primavera, na Páscoa, quando é que se renova a alma humana? Quando a renovação da alma humana? Não é na Páscoa, porque aí a renovação da criação toda. O ser humano, parte da criação, também se renova na Páscoa. Mas há um dia especialmente dedicado para o homem. E esse dia é justamente Rosh Hashanah. O sea, Rosh Hashanah é o aniversário do Adão. E na associação de ideias que nós temos no judaísmo, cada um de nós temos que dar resposta por Adão. É como se Deus voltasse a nos perguntar aquela primeira pergunta que ele fez. Não sei, Marcela, você se lembra qual foi a primeira pergunta que escutou a humanidade? Qual foi a primeira pergunta? A primeira que fizeram para o homem, que fizeram para Adão. Primeira pergunta que fizeram para Adão, o que você fez? A primeira pergunta é essa, onde você está? Onde você está? Então, de certa forma, simbolicamente, celebramos agora o nascimento de Adão, mas aquela pergunta ontológica, ou seja, nossa, de nossa existência, que Deus volta a nos perguntar, onde que você está? Como que você onde está? Onde você está? Não? Isso acontece nos dias Noraim, não? Então, lembremos novamente, não, de que, al final de contas, aquela cifra, agora tão lembrada, 5.781, é justamente a data do nascimento do Adão, não a data da criação do mundo. Ou seja, nós falamos de que é a criação do mundo, mas a criação do mundo é em função da humanidade na Bíblia. Só falar da criação do mundo é falar da criação da humanidade. Não são duas coisas separadas, não? Além disso, nós já falamos que como é possível datar e fazer dia, o mês, o ano, quando você não tem sol e não tem lua. E neste caso, no Gênesis, o sol e a lua são criados no 4º dia. Então, não é que é no primeiro dia que começa a conta, tampouco no 4º dia, aunque já tem sol, tem lua, mas ainda não tem uma pessoa que pode diferenciar entre a luz e as trevas. Então, o nascimento do ser humano é o que proporciona tempo ao universo. O tempo em si mesmo não existe desligado do espaço, mas é o homem que gradua aquele tempo e procura dar àquele tempo uma espécie de controle. Mas o homem sempre vai perder. No final de contas, o homem sempre vai perder em contra do tempo. E o tempo é como um caudal, como um rio, que ele corre, 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 e você não pode parar ele, não? Então, a finalidade das festas judaicas é fazer um pequeno recanto, uma lagoa tranquila, onde você pode parar durante um tempinho para refletir justamente naquele rio que é tão forte que acaba destroçando a você, não? Então, naquele momento, você pode refletir, por exemplo, na eternidade e no que significaria ser imortal, não? E aí você entra em ligação com a santidade, não? Você sabe o que eu estou pensando agora? Porque essa é uma excelente pergunta para o Yamin Noraim, né? Onde você está? É uma excelente pergunta agora, né? Parar para pensar onde você está, onde eu estou, né? Eu acho que você fez uma associação muito boa, Damião, em pensar que esses 10 dias pré-Yom Kippur é justamente esse momento em que Deus pergunta pra gente, assim, onde você está, o que você fez. E a nossa resposta
tem que ser o mais honesta possível e não repetir aquele erro do Éden, que é ficar um jogando a culpa no outro, né? Aquela... Adão foi o primeiro, essa mulher aí que você me deu, ó, olha o que ela fez, ela me deu isso aqui, e aí ficou aquele jogo de empurra, e é isso, né? Esse Yamim Noraim, o Yom Kippur é a chance é a chance da honestidade. Honestidade que Abraão sempre teve com Deus, honestidade que Moisés sempre teve com Deus. Quando estava zangado, estava mesmo, não ficou empurrando, né? Eu acho que a grande diferença de Adão até nesse relacionamento com Deus para Abraão, Moisés, até Davi, é essa honestidade com Deus, assim, de dizer como se sente, o que realmente não está afim de fazer. Não fica colocando panos quentes, né? Não fica fugindo daquilo que realmente é. Eu acho que essa é a grande lição desses homens. Não existem santos no judaísmo, não existem santos na Bíblia, mas a gente percebe a grande diferença do homem que é muito honesto, o que não mente para si mesmo e o que não mente para Deus. Eu realmente quero isso, eu realmente me sinto assim, até quando não se sente bem, ou fiz, errei, falhei, tá falhado, não se falha mais nisso, e muda a relação com Deus, né? Muda mesmo na Bíblia. Incrível. Então a gente falou agora do Rosh Hashanah, que é o ano novo, que acontece no 7º mês. E eu estava percebendo também, Damian, quando você falou agora, uma coisa que eu não tinha me atentado antes, e foi um insight agora, que não tem como ter esse momento de reflexão e de renovação da alma, de parar para pensar na vida, na festa do Pêssar, que é um momento de colheita, que são 49 dias colhendo, né? Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso no período de Shavuot, que é o período que terminou a colheita, e você tem que dar conta dela, né? Porque não basta colher, agora você tem que dar conta disso. E aí, quando chega no 7º mês, que é o período pré-colheita dos frutos, não é isso? Dos frutos de outono, que é a colheita de outono. A gente fala que são festas de outono, gente, porque essas festas acontecem lá em Israel. Em Israel, agora, está entrando no outono, enquanto a gente entra aqui na primavera, tá? Então, sempre que eu falar que são festas de outono, eu estou dizendo lá em Israel. Quando eu falar primavera, eu estou falando lá em Israel. Para a gente aqui, a gente está em outra estação. Então, é também um momento que o povo de Israel pode parar para cuidar da alma. Porque nos outros momentos, o trabalho é braçal, uma coisa que a gente desconhece. A maioria hoje que está aqui às 7 da manhã desconhece que as outras pessoas agora estão fazendo, estão desde as 4 da manhã, os feirantes, os padeiros, né? Esse trabalhador braçal, que tempo ele tem para parar e pensar na vida. Então, esse feriado que é obrigatório parar, todo mundo é obrigado a parar, para poder olhar para dentro, sabe? Poder se renovar. Maravilhoso, Damian. Deixa eu olhar aqui, eu tenho pergunta para te fazer. Deixa, por enquanto, só completar algumas coisas aí também. Aqueles Yamim Noraim, esses dias terríveis ou dias de importância, produzem uma espécie de tremor. E aquele tremor, por um lado, em função daquela honestidade que você falou, seja, no momento que David, por exemplo, ele mudou em honesto frente a ele mesmo, ele foi honesto frente a Deus, não? Quando Natan falou para ele que havia feito aquele assassinato do Urias, não? E aí é que David se dá conta do terrível que ele fez, não? Quando Natan faz enfrentar a Davi frente a Davi, porque era Davi aquele que havia feito aquela festa e havia matado as ovelhas, a ovelha daquele homem, não? Então, essa função, de certa forma, dos Yamim Noraim. E daí é que vem o medo, que é mais terrível que aquele temor frente a Deus, porque frente a Deus estamos sozinhos. E Ele viu todo, sabe todo de nós. Aí não podemos esconder nada. Frente a todo mundo, quando vamos a fazer alguma confissão, por mais que seja a confissão do coração, não é como confessar frente a Deus, porque nós sabemos que aquela pessoa que está nos confessando pode ter muita experiência, mas ele não sabe o que Deus sabe todo acerca de nós, não? Então, como responder aquela pergunta quando alguém sabe tudo de antemano, não? Então, aquele medo frente a Deus é um medo excepcional, é um medo que libera de outros medos, é um medo terapêutico. Então, a finalidade justamente do Yamim Noraim, medo terapêutico, eu adorei essa. Do Yom Kippur, é criar um medo tão forte que faça você esquecer os demais medos.
porque aquele medo ao absoluto que Deus é um medo que supera qualquer temor às coisas materiais, não? Então, aquele temor ao universo, ao cosmos, à realidade divina, é tão grande que faz sumir os nossos temores das demais coisas, não? Então, o ano novo permite a você sumir os temores do ano anterior. Então, por isso a visão é retrospectiva. Nós vamos a começar um ano novo, sim, mas o importante é que nós temos uma nova oportunidade. Oportunidade que nós podemos vencer os traumas do passado. Há um dia no qual eu posso dizer, bom, tudo isso aconteceu, pertence ao passado, e agora posso seguir por frente, não? Porque volto a nascer neste dia. Então, volto a fazer encapié que no final, no relato do Gênesis, toda aquela criação é em função de criar o ser humano. E no momento que o ser humano toma consciência de que ele agora toma a criação de Deus, é no momento no qual começa também a história da humanidade. E aí que começa a data do Rosh Hashanah, não? Então, a falar de Rosh Hashanah, aí eu queria um pouco fazer notar que a translação, falar do Ano Novo Judeu, já é um erro. Já de aí não conseguimos entender o que vem depois, porque em realidade Rosh Hashanah não significa Ano Novo, sino que Rosh significa cabeça e nos leva diretamente ao término de Bereshit, de como a Bíblia está escrita, a primeira palavra da Bíblia é Bereshit, no começo. Bereshit. Então, em realidade não seria a translação, não seria Shana Hadashah, não? Seria Rosh Hashanah, cabeça do ano. Novamente, o judaísmo nos traslada ao intelecto, a parte da recapacitação, na parte daqueles 10 dias, é algo que começa na cabeça, não? Então, desde a cabeça que começa primeiramente o ano, de podermos diferenciar as coisas ruins que nós fizemos no ano anterior e das coisas boas e do potencial que nós temos como ser criado, não? Lembrar aquela primeira aliança com Deus, não? Então, Rosh Hashanah, em realidade, não é a data da criação e não é a festa da criação. É uma festa que, no final, nos conduz a nós mesmos, ao ser humano. É uma festa dedicada ao ser humano. Mas como todas as festas, agora solamente completando o que você falou, como todas as festas têm a finalidade de juntar a comunidade, que a comunidade se encontre. E que melhor dia que os dias mortos do ano, agora que estamos passando os dias mortos, que não tem chuva, que está muito quente e isso, que melhor que encontrar-se agora, não? Só que agora não dá para se encontrar. Não? E acá há uma paradoxa muito forte nos judeus religiosos. Esta semana vai ser muito duro para eles poder se redimir sem o contato com os demais, porque se você não consegue o perdão do próximo, você não vai conseguir o perdão de Deus. A obra está inconclusa. Então, realmente, para eles, a pergunta de se exponer-se ao vírus ou ir e arrumar os problemas com os demais, encontrar-se com a família, é uma pergunta bem forte de resolver, não? Algo que eu não consigo entender porque eu não tenho aquele pensamento místico que tem neles, não? Então, para eles não poder se encontrar agora com as pessoas é uma tragédia, não? Para mim está sendo também, Damião. Para mim está sendo também, porque você sabe que eu vou no Tashlir todo ano, que acontece na Pedra do Arpoador, lá no Rio, 4 horas da manhã. E esse ano vai só o Rabino e ele vai transmitir por um link dentro da sinagoga. Só que não estar lá na Pedra do Arpoador, 4 da manhã, ver o sol nascer de um novo ano. E é realmente o único momento que eu consigo parar, né? Eu me forço a parar tudo que eu faço na correria para refletir sobre o ano. É realmente um dia que eu consigo parar antes do Yom Kippur. Você sabe que aí nós temos então, sim, para que as pessoas fiquem claro, nós temos em realidade uma só festa bem longa, em realidade toda uma festa, não? Mas que está relacionado todo, não? Então o Yom Kippur, sem dúvida, e os Yamim Noraim estão conectados com o Rosh Hashanah. Então o Rosh Hashanah, Yamim Noraim, Kippur é um processo, não? Então é interessante voltar a retomar isso, não? Porque aí você abre o livro frente a Deus e aí você tem 10 dias para pensar bem. O que você está devendo? O que você ainda tem que fazer antes de apresentar-se frente a Deus? Mas o processo termina no Yom Kippur, não? E aquele dia, como um dia solene em especial, alguns até discutem se aquele dia não é mais importante que o Shabbat, aunque a maioria do judaísmo considera o Shabbat como um dia mais sagrado, mas o Yom Kippur, sem dúvida, é o segundo dia em importância religiosa para os judeus, não? Algo fantástico acontece em Israel, eu gosto muito. Se, aunque agora quase todos os dias
dias de Yom Kippur, não? Mas em Yom Kippur, todos os anos, se fecha toda a tecnologia. Todas as máquinas apagam, os barulhos sumem, os animais começam a entrar nas ruas de novo, chegam da natureza e começam a entrar de novo nas ruas, não? E estas crianças podem jogar sem tremor dos carros que podem atropelar a eles, não? E é um momento no qual as pessoas aí jejunam. E aí realmente nós sabemos esta tradição, a tradição não diz diretamente a Bíblia jejunarás, mas ele diz que constringirás. E o que significa em realidade isso? É uma questão que tem mudado de acordo às diferentes visões das diferentes comunidades judaicas, não? Mas de fato aí a costume hoje em dia é uma costume muito forte e todo aquele que pode jejunar, ele vai jejunar o dia todo. Sim. Você jejuna no Yom Kippur, Marcela? Sim. Você jejuna? Sim. O mandamento bíblico não é jejuar, né? Isso é uma coisa que muita gente pergunta assim, por que você jejua no Yom Kippur se na Bíblia não diz que é para jejuar? O mandamento bíblico diz que tem que afligir a alma. E é muito importante afligir a alma. Então, o que os rabinos entendem é que o jejum é um lugar, é uma maneira de você afligir a alma, se desconectar de tudo e começar a pensar na vida. Então, assim, óbvio, tem pessoas que não podem fazer jejum, né? Gestantes, algumas pessoas com condição de saúde, criança, mas a ideia, o cerne da festa é afligir a alma. Então, o jejum está entre essas coisas, mas os ortodoxos fazem outras coisas também para causar esse desconforto, né? Que é não tomar banho, não escovar o dente, não usar nada de couro. Deus. Sim. Olha, mas sabe que os sábios eles dizem que jejunar é importante, mas primeiro tem que haver resolto os problemas e as dívidas com os demais, não? O jejum em si mesmo não purifica a alma. É para criar a atmosfera necessária para purificar a alma, mas em si mesmo, não você por jejunar, você está cumprindo com um preceito. O jejum não é um preceito. O respeito do dia do Kippur mas o jejum em si mesmo já é uma aplicação daquele término de constringir, não? Outra vez, volto a repetir, criar uma espécie de efeito, não? E aí é que entra o shofar, aquele corno, porque em realidade, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que é a festa das trompetas. Esse é o nome que dá a festa das Bíblia. Trompetas. Essa é a festa das trompetas. Ou seja, na época de Jesus, eles não chamavam de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é um término anacrônico na época de Jesus, não existia naquela época aquele término, é um término da época do Talmud. Ou seja, realmente o judaísmo vai mudando muito no percurso da história, não? Mas Rosh Hashanah, como nós festejamos hoje, é consequência justamente do que falamos. No momento que os judeus ficam sem templo, começam a construir uma espécie de castelo, de castelo no tempo, sim, uma espécie de local onde eles se podem congregar com Deus, que não é no espaço físico, sino que no espaço temporal, nas festas, no tempo sagrado. Quando o tempo muda do ordinário a sagrado, aí uno entra dentro daquele castelo, que é o castelo da tradição, e o castelo do relacionamento com a divinidade, não? Então isso é muito legal. Eu acho que isso eu acho que é muito importante também. Deixa eu te cortar rapidinho. É porque as pessoas não conseguem compreender e me perguntam muito isso. E essa coisa de por que Rosh Hashanah e não Yom Teruah, que é a festa das trombetas, que diferença é essa? Por que isso aconteceu? As pessoas precisam compreender que a religião judaica ela é muito antiga, muito antiga, e que os judeus passaram por diásporas, né? E aí a gente tem esse momento que é um ponto de virada, que é o exílio na Babilônia, e depois a expulsão mesmo de Judá, né, pelos romanos, quando o segundo templo foi destruído no ano 70. Então, assim, o judeu não abriu mão da vida dele, não abriu mão da fé dele. Só que como que vamos viver isso longe de Jerusalém? Como vamos viver isso longe da terra de Israel? Então, tanto na Espanha, na Idade Média, ou na Ucrânia, ou na França, no interior, ou até mesmo durante o nazismo, as festas estavam ali. Então, qual é o melhor que nós podemos fazer hoje? Tem um livro que eu vivo indicando aqui, que são Os 4 Compromissos,
E esse livro fala assim, você tem que dar o seu melhor. Só que o seu melhor não é 100% todo dia. Tem dia que você está 30%. E qual é o seu melhor? Seu melhor é 30%? Entrega 30%. Então, o judeu, ao longo do tempo, é qual o melhor que nós podemos fazer com o que temos? Para onde está caminhando a comunidade? Como que nós podemos educar? Então, essas coisas foram surgindo e, por tradição, se mantém. E justamente essa tradição que mantém todos os judeus unidos hoje, no mundo inteiro, por exemplo. Está todo mundo nesse momento de pandemia, mas o judeu está junto. E no momento de pandemia, não tem aquele desespero, meu Deus, o que eu vou fazer? Todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe o que vai fazer dentro de casa, todo mundo sabe como fazer, né? É claro que tem a saudade da aglomeração, tem a saudade de estar todo mundo junto nessa solenidade, ouvindo junto o toque do shofar, mas não vai deixar de ter o Rosh Hashanah não tem como ser cancelado. O Yom Kippur não tem que ser cancelado, não tem como ser cancelado. Como diz lá na Bíblia, Deus falou, essas são as minhas solenidades. Não é uma solenidade do povo judeu, mas são solenidades de Deus, assim. E que o povo judeu está presente, não importa onde, não importa como. Né, Damián? Sim, Marcela. Mas você sabe também, o shofar é justamente fazer o trique de voltar à individualidade, não? Porque nas festas judeas é a comunidade que se apresenta frente a Deus. Ou seja, em realidade, você no Rosh Hashanah, você não está procurando a sua salvação pessoal. Você está procurando que, através de seus atos, a comunidade toda se salve. Então, por isso, no judaísmo, a diferença do cristianismo, não se pode salvar o indivíduo. É o povo de Israel todo que se salva, o povo de Israel todo que se perde. Então, o que é o que faz o shofar? O shofar retoma aquela aliança individual que nós temos com Deus. Por um lado, lembrando Abraão, porque sabe, Abraão, quando estuvo perto de sacrificar a Isaac, foi justamente o chifre do cordeiro que ficou enredado nas aspas, foi isso justamente o símbolo da aliança, porque aquele carneiro é que foi sacrificado em vez de Isaac. Então, aí, esse é o Rosh Hashanah também naquele momento também, de certa forma, não? Então, aí que o corno que sai da cabeça do cordeiro, quando o judeu levanta ele na mão e faz aquele barulho, quer chamar a atenção de Deus hacia ele como indivíduo, que tome consideração de mim como indivíduo, pide piedade dele como indivíduo, porque a experiência de Israel como nação, como povo, é amarga. É triste, é dolorosa a responsabilidade de ser judeu, não? Então, no momento que o judeu toca o shofar, ele pede, por favor, Deus, volta para mim, coloca atenção em mim, não? E aí há uma lenda hassídica muito linda, muito clássica, não? Acerca de um dia que é justamente Yom Kippur, e se encontra o rabino reunido com seus discípulos lá na sinagoga e as demais pessoas que vêm justamente a fazer as orações de Yom Kippur no final dos Yamim Noraim, e o dia passa muito lento, não? E o rabino está muito preocupado porque ele consegue ver que as portas do céu ainda estão fechadas. E por mais que oram os discípulos e por mais que oram e rezam e tudo, as portas permanecem fechadas e o dia passa muito devagar e ele tem medo porque se as portas do céu não se abrem, as petições, as plegárias dele não vão chegar para o céu e eles não vão receber o perdão. E aí está ele sumido na tristeza quando de repente se escuta algo herético, algo realmente aí grosso, não? Um jovem aí pobre, aí todo inculto, faz uma chifladinha, como se diz chiflar em português? E aí todo mundo começa, olha o que esse homem fez, é uma falta de respeito para o Santo dos Santos que está aqui presente, como ele que silbou, o que ele está fazendo, e que já iam a pegar a ele. E o rabino falou para os discípulos, esperem aí, não peguem a ele, esperem um momento. O rabino viu que a porta do céu se abriu. Naquele acto do silbido daquele maluco, daquele homem simples, pobre, grosso, é que Deus decidiu abrir a porta, não? E aí pediu para os discípulos não fazer nada com aquele homem, porque graças àquele silbido humilde, estúpido, se queremos ver assim, se conseguiu a abertura das portas do céu. Então, esse é o shofar. O shofar é uma espécie de ato maluco, um ato maluco frente à grandeza de Deus, porque Deus só precisa que toquem para ele trompeta, não?
mas é uma forma na qual o homem pede atenção hacia ele como indivíduo. E isso que faz justamente o Yom Kippur e Rosh Hashanah. Volta a entregar-nos a individualidade que nós perdimos nas demais festas, não? Então aí é um encontro com nós mesmos. Nas demais festas é sempre um encontro com a comunidade. É sempre um encontro com a gente. Ontem o Rabino estava falando, inclusive, você falou isso, eu lembrei uma coisa que o Rabino falou ontem, que ele falou assim, Deus não precisa de um pacto. Por que Deus foi fazer um pacto com Abraão? Deus não precisa de um pacto. Deus não precisa de um pacto no Monte Sinai também. Ele não precisa disso. Mas ele se aproxima do homem dessa maneira, sabe? Essa fé monoteísta, né? Essa fé nesse único Deus que se envolve, se relaciona com o homem num lugar completamente diferente dos outros deuses, desde o mundo antigo, é muito único, né? E Deus, de fato, não precisa do shofar, é a gente que precisa. E ele dá essa oportunidade de aproximação, de relacionamento, e é uma das coisas mais bonitas nessa fé também. Queria assim dar umas últimas palavras para a consideração de todos com respeito a esta festa, começando por o fato que o shofar não é além, por exemplo, do que tem o cristianismo com o sinho nas igrejas, não? Também o sinho da igreja teria como finalidade chamar ao povo, no caso da missa, da oração, ou também no caso da guerra, não? Então, se chegava o inimigo, o sinho era para avisar o povo que vinha o inimigo. Então, o shofar tem também essa característica, não? O shofar era utilizado também nas guerras, não? E era um chifre que servia para anunciar os ataques e coisas assim, não? Então, quando uno escuta o shofar, se lembra também de tudo isso, não? Então, aí você tem, por exemplo, que no judaísmo tem o shofar, no cristianismo tem o sinho. Eu queria agregar também, a propósito de outra das religiões monoteístas, no caso do Islã, que Maomé, ele decidiu que não vai chamar ao povo por meio de um sinho ou por meio de uma trompeta, sino que tem que ser a voz humana que vai chamar as pessoas. E daí que o chamado muçulmano é o muazzin, que é uma pessoa que convida você à oração. Não? Lástima que agora colocam o cassete, colocam no CD a todo volume lá e não sempre é a pessoa que fala, mas eles procuram sempre que seja justamente o chamado da pessoa, sim, que convida para a oração. Não? Então, este Yom Kippur e Rosh Hashanah, espero que a próxima vez que vocês tenham a oportunidade de escutar o shofar, se sacudam de encima toda a poeira do tempo, daquele tempo que fica trancado, viu? Aquele tempo que é monótono, que acaba nos fazendo enajenados na vida, que faz nos ver tudo igual, não? Então, o shofar o que faz nós é acordar por um instante, dar-nos uma espécie de pulo, uma espécie de batimento, não? Para nos acordar daquela somnolência do tempo ordinário, não? E aí você passa do tempo ordinário ao tempo sagrado, não? Então, eu queria compartilhar com vocês esse tempo sagrado, que todos tenham a oportunidade de ter um pouco daquela santidade dentro de vocês, na sua casa, com sua família, com os amigos, não? Sem importar a religião, sem importar o culto, o credo específico em alguma religião, sino que seja um momento de união, sobretudo porque este ano, especialmente este ano, Marcela, esta maldita enfermedade, ¿no? Que podría ser tal vez una bendición en vez de una maldición, é uma espécie de ano sabático que estávamos precisando, seres humanos, não? É um ano estávamos sabático. Precisando um ano para refletir em muitas coisas que não podíamos fazer na história ordinária. É uma espécie de lapso que se está abrindo, e espero que o homem consiga refletir como convida o judaísmo e que saiamos da enfermidade bem mais fortes e decididos para resolver os problemas graves que tem a humanidade de higiene, de enfermidade, de alimentação, de guerras, não? Espero que este ano ajude a entender que é o mais importante, não? Então, queria desejar Shana Tová para todos, de todo o coração. Também convidar as pessoas que quiserem entrar dentro do internet e inscrever-se no meu canal. Sí, están convidados a inscribirse no canal de YouTube. Pueden seguir a Marcela também, aí aparece também o seu adereço no Instagram. E com muito gosto nós podemos manter um contato por enquanto. Eu sempre falo assim, não? Porque no momento que acabe a cólera, que acabe o Covid,
aí vou querer encontrar a vocês, dar a vocês um abraço, encontrar-me com vocês e ter aquele encontro que está necessário para a redenção da humanidade, não? Então, por enquanto, aqui eu espero a vocês em Jerusalém, Marcela. Alguma consideração que você queira fazer? Claro, claro, claro. Bom, gente, sobre o canal do Damian, vocês sabem que tem um link ali na bio. Eu vou colocar no link da bio, quando vocês clicarem, vai aparecer assim, ó, canal do Damian. Vocês vão clicar ali, vão ser direcionados direto para o canal dele no YouTube. Tem aulas ali incríveis, incríveis. E o nosso outro bate-papo está lá também editado. Para quem não quiser assistir os 50 minutos de papo, o Damian fez um recorte dos melhores momentos. Então, se vocês quiserem assistir, tá lá, compartilhar com os amigos. Sobre esse momento de pandemia e sobre o Rosh Hashanah, é engraçado, porque primeiro foi um baque. Eu falei, ok, acabou tudo. Acabou. Eu achei assim, é a morte total. Eu realmente achei que era o fim de muitas coisas. E dentro da vida, dentro da escola, enfim, muitas coisas aconteceram. E eu falei, nossa, eu não queria passar por isso agora. E aí, quando foi chegando, engraçado, né? Justo perto agora dessas festas, as coisas foram se solucionando sozinhas. Eu acordava com soluções e, não, sabe, chegavam as soluções. E as coisas foram se renovando junto com esse novo ano que está chegando. Então, eu estou muito... É claro que eu queria estar amanhã, 4 da manhã, no Rio, vendo o sol nascer no arpoador, como todos os anos. Mas diferente dos outros anos, esse ano eu estou experimentando coisas que eu nunca experimentei na vida. E eu sempre falo que essa é a minha época favorita do ano, que as melhores coisas na minha vida acontecem nessa época do ano. E novamente estão acontecendo e eu estou muito feliz. Então, desejo a todos um Shana Tová. E quando a gente diz Shana Tová, a gente não diz feliz ano novo. O judaísmo tem uma visão da felicidade e da paz um pouco diferente daquilo que a gente espera, daquilo que a gente conhece no Ocidente, que é essa busca por picos de felicidade, por picos, né? A gente sempre espera pela linha de chegada, e o judaísmo olha muito para a jornada. É a jornada, né, Damian? Não é o final, porque a gente caminha para o caixão. Uhum. O ponto final é a morte, mas é a jornada, como está a sua jornada, o seu equilíbrio, como está o seu shalom, né? Então, quando a gente deseja um bom ano e um ano doce, a gente está falando dessa jornada para não pensar muito nos picos de felicidade, porque assim como vem os picos de felicidade, também vem os picos de tristeza. O ideal é o caminho do meio, se manter no caminho do meio, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, aliás. Oi, querida. Maravilha. Damian, adorei nosso papo. Passou voando o tempo, passou voando. Sábado que vem, 7 horas da manhã, estaremos aqui novamente. 7 horas da manhã por 2 motivos. O primeiro, porque é um horário que o Damian está acordado, né? O Damian está em Jerusalém, para quem não sabe. Agora em Jerusalém são quase 2 da tarde, né? Sim, eu falo que sempre nos lives estou meio dormido. Agora, por sorte, estou meio acordado. Ou seja, que é melhor, não? E pra gente aqui, 7 da manhã, porque o que acontece, gente, é que 10 da manhã, 8 da noite, o que mais tem é live. Vocês têm muita coisa para assistir. E eu gosto dos horários cedinho, porque é a hora que ninguém tá enchendo o saco, sabe? E que ou o povo tá dormindo, vai encher o saco depois das 10, ou tá com tanto sono que não tem tempo para perturbar. Então tá tudo silencioso, o WhatsApp tá silencioso. Então a gente consegue se concentrar um pouco para falar das coisas da Bíblia, para falar das coisas de Deus. Porque a gente estuda a Bíblia, né, Damian? E fala sobre a Bíblia sempre do ponto de vista da história, do ponto de vista não religioso, mas é impossível estudar a Bíblia, seja de qual for o ângulo, e não crescer como ser humano, né? A gente cresce muito, a gente aprende muito, então esse é um bom horário que está tudo silencioso e conseguir conversar, né, sobre esses assuntos tão importantes para a nossa vida. Sábado que vem, nós vamos falar sobre Sukkot. Vamos falar sobre Sukkot, que é a festa das cabanas. E dentro de Sukkot, a gente tem muita coisa para falar, porque é uma festa em que todo mundo dorme em cabana na rua. Essa cabana não é feita de qualquer maneira. Existem plantas especiais que representam personalidades dentro do povo e que representa como todo mundo pode viver em harmonia com personalidades tão diferentes, porque a gente sempre quer que o outro seja como a gente, né? E a gente não respeita o outro como o outro é. Dentro da mística judaica também
são os dias em que recebemos visitas especiais se fizermos as cabanas, né? Abraão vai visitar a cabana, Davi vai visitar a cabana, então tem Arão vai visitar a cabana. Então tem essas visitas especiais, o que cada uma simboliza, a gente vai conversar muito sobre isso. Então estejam aqui sábado que vem para conversar sobre a festa das cabanas. E é isso. Depois a gente vai anunciando os próximos sábados. Ok. Muito bom. Uhum. Então, aqui, mientras continue o fechamento, aqui estou disponível na internet. E nos vemos toda a próxima semana para fazer nosso encontro live. Até semana que vem. Nosso encontro live. Shalom. Shana Tová, Damian. Shana Tová, Umetuká. Shana Tová, Lekulam. Shana Tová, Umetuká, Beleitраот. Leitraot. Até pronto.